Olá, pessoal, tudo bem? Com grande alegria, nós vamos para a aula de número 2. Muito feliz com esse curso e com tantas pessoas interessadas em se tornarem membros da nossa igreja. Então, que Deus abençoe muito as nossas vidas e nos conduza segundo o seu amor. Agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês e hoje nós falaremos sobre um dos pilares mais importantes das Escrituras, que é a criação, ou seja, qual era o plano de Deus para a humanidade. E a criação é um dos capítulos mais importantes das Escrituras, que a gente consegue entender qual era o desejo de Deus e o que ele desejava, tanto para a Terra quanto para nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, vamos lá. A Bíblia, ela parte de um pressuposto que Deus sempre existiu. Ela não tenta explicar a existência de Deus, ou seja, ela parte do pressuposto de Deus criando, ou ela parte com Deus criando isso para um pressuposto que Deus sempre já existiu, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a comunhão plena de amor, cria todas as coisas e cria o homem para que o homem pudesse fazer parte dessa comunhão plena de amor. Então, quando nós falamos da criação, nós falamos que a criação é uma obra trinitária, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, o nosso Deus. Então, isso é extremamente importante. E Deus cria todas as coisas em 6 dias e teve prazer na sua criação. Então, isso a gente vai ver em Gênesis 1 e Gênesis 2. Deus cria os céus, Deus cria a terra, e depois Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, e no 7º dia Deus descansa. Ele santifica o sábado e desfruta de todas as coisas que havia criado. Então, essa é uma perspectiva muito importante. Então, Deus cria em 6 e no 7º dia ele descansa. Então, vamos ver um pouco melhor sobre essas perspectivas e quais são as suas relações com a nossa vida. Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Você pode ver o espelho aí, nós somos um reflexo daquilo que Deus é. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, eu e você herdamos características do nosso Criador. E essas características influenciam muito as nossas vidas. Então, nós somos um reflexo daquilo que Deus é. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. E o que significa isso? Mais a fundo. Ou seja, Deus nos criou um ser relacional. Então, que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. E ele decide criar o homem à sua imagem e semelhança. E quando cria um homem à sua imagem e semelhança, ele cria com essa capacidade relacional, uma capacidade em que o homem consegue demonstrar afeto e amor, porque essa é a própria essência de Deus, e nós herdamos isso. Então, se nós conseguimos amar alguém, nós amamos porque Deus colocou o amor dentro do nosso coração, e nós herdamos isso desde lá do Éden. Ou seja, quando Deus criou nós a sua imagem e semelhança, nós herdamos essa perspectiva. E por isso que nós olhamos dentro das relações, nós somos um ser social, um ser que se relaciona, que busca relacionamentos, ou seja, as próprias relações interpessoais. E por isso que surgem as organizações sociais, políticas. Nós sabemos que o pecado manchou elas e o homem acaba distorcendo aquilo que Deus criou. Mas nós, voltando para a essência, Deus nos cria com afeto e amor, nos cria um ser relacional. Então, a gente se relaciona porque nós herdamos isso do próprio Criador, tanto para se relacionar com Deus, para desfrutar do seu relacionamento, como desfrutar do relacionamento daqueles que Deus nos colocou à nossa volta. Por isso que nós somos seres relacionais, por isso que nós conseguimos amar, por isso que nós conseguimos nos dedicar à pessoa, e por isso que hoje, na nossa sociedade, existem organizações sociais e políticas, porque isso vem do próprio Deus, são características que acabam vindo às nossas vidas. Continuando, Deus fala, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, Gênesis 1 e 28. Então, Deus, desde a criação, nos apresenta uma sexualidade
que fazia com que o homem e a mulher reproduzissem, ou seja, tivessem filhos, e isso vem do coração do Criador. Então, a sexualidade é algo que vem de Deus. Deus instituiu a sexualidade para que o homem pudesse estar mais próximo da mulher, para que ele se tornasse uma só carne com a mulher e aproveitasse dessa relação sexual, mas também para que procriassem e enchessem a terra. Então, Deus, quando abençoa o homem e a mulher, eles abençoa para que eles pudessem estar unidos, mas para que eles também pudessem gerar frutos, e esses frutos do seu ventre pudessem encher toda a terra. Então, nós vemos que os filhos são a herança do Senhor, porque é algo que Deus colocou no coração do homem e é algo que vem da própria essência de Deus. Então, nós temos uma sexualidade perfeita, onde existe amor, onde existe perfeição, mas nós temos também a procriação, ou seja, novos filhos e novas pessoas. Isso é plano do nosso Senhor. Continuando, também Deus fala, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 28. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele e cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2:15. Então, quando nós pensamos na perspectiva, por que Deus o colocou lá? O homem foi colocado lá e foi instituído para ele o trabalho vem do coração de Deus. Talvez nós não gostemos muito de trabalhar, mas o trabalho sempre foi um plano de Deus. Por quê? Porque Deus cria todas as coisas perfeitas, maravilhosas e incríveis, né? Quando a gente olha a criação. Deus coloca o homem no centro da sua criação, no centro dos céus e da terra, e o coloca ali como um mordomo, ou seja, ele poderia ter acesso a todas as coisas, mas ele não era o dono disso. Quem era o dono era Deus. Então Deus nos colocou na terra para que nós pudéssemos cuidar e cultivá-la. Ou seja, o chamado cultural é algo que Deus colocou nas nossas vidas desde o Éden. Mas nós não somos donos da terra. O dono da terra é o próprio Deus. Mas ele nos dá de uma maneira de demonstrar amor e nos dá a responsabilidade de cuidar da terra e cultivá-la. Por isso que ele colocou, e por isso que nós falamos que nós somos co-criadores, né? E administradores e mordomos. Quando a gente fala nessa perspectiva de co-criador, Deus cria a partir do nada. Então, do nada Deus faz os céus e a terra, o ser humano e todas as coisas. Nós criamos a partir daquilo que Deus nos instituiu. Então, quando nós olhamos dentro da nossa perspectiva da sociedade, a ciência, o trabalho, a cultura, a tecnologia, o homem tem essa capacidade criativa. Isso veio do nosso Senhor. Ele nos dá isso, mas diferente do nosso Senhor, nós criamos a partir daquilo que Deus já nos deu. Então, nós pegamos areia, cimento, fazemos um prédio, mas quem criou a areia e as coisas que estão já na terra, o próprio Senhor. Então, nós pegamos aquilo que Deus nos deu e fazemos algo belo nesse sentido. E por isso que nós temos a ciência, o trabalho, a cultura, a tecnologia e coisas muito importantes. Isso era o propósito do Criador, e essa perspectiva da administração e da mordomia, de sermos um mordomo, aquele que tem acesso a todas as coisas do dono, mas não possui ela, mas ele tem a confiança do dono, ele exerce todas as coisas representando esse patrão. Essa é a perspectiva da criação, essa é a perspectiva que Deus nos deu de criar e cuidar de todas as coisas. Continuando, Deus fala, comer de todos os frutos, disse, eu lhes dou todas as plantas que nascem e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Ou seja, o homem tinha necessidades físicas e o homem trabalhava, o homem realizava muitas coisas, mas o homem tinha à sua disposição a manga mais gostosa da criação, ou seja, aquela manga docinha que você come, dá água na boca, você quer comer outra. O homem ele desfrutava de todas as coisas, ele tinha necessidade porque ele comia, mas ele não tinha o cansaço do trabalho, porque o homem era perfeito. E todo o trabalho que ele desenvolvia no Éden, ele desenvolvia com muita alegria, com muito amor. E isso
é extremamente impactante. E por isso que nós vemos que Deus cria todas as coisas, coloca o homem como mordomo, mas provê todos os recursos para que ele pudesse se alimentar. Depois Deus viu que era bom, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia, Gênesis 1, 31. Prazer, satisfação, descanso, vida em plenitude. Esse era o propósito de Deus para a criação. E era isso que o homem tinha no Éden. Ele vivia de maneira plena, ele não tinha dualidade dentro do coração dele, ele não tinha um mal dentro dele. Então, tudo aquilo que ele via, ele fazia, ele desfrutava disso. Da mesma maneira, quando Deus criava cada coisa, ele via que era bom. Ou seja, ele desfrutava daquilo que ele trabalhava. Era como se passasse o dia todo trabalhando, você chegasse em casa e falasse, nossa, eu me alegro com o trabalho que Deus me deu, eu me alegro por aquilo que eu produzi, nossa, como foi bom. Essa é a perspectiva. Nós trabalhamos 6 dias e no 7º dia nós descansamos. Para quê? Para a gente desfrutar de todas as coisas que Deus nos instituiu, que Deus nos deu. Então, essa vida em plenitude, ela vem do coração de Deus, ao ser que nos criar a imagem e semelhança dele, a colocar o sopro de vida dentro do nosso coração, nós herdamos coisas maravilhosas. E Deus faz um pacto, ou seja, Deus não cria o homem um robô, mas ele cria desenvolvendo algo e fazendo um pacto com o homem, e esse pacto tinha dois caminhos, né? E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O homem comia da árvore da vida, e isso daria vida eterna para ele. E Deus não faz o homem um robô, mas ele dá oportunidade para o homem seguir o caminho junto com Deus, isso demonstrando que ele confiava plenamente em Deus, confiava plenamente no amor de Deus, e que tudo aquilo que Deus o deu, ele confiava de maneira plena e desfrutava daquilo, sabendo que tudo aquilo que Deus deu ao homem era o melhor. E essa era o pacto que Deus tinha, essa era a perspectiva que ele deu. Mas se o homem seguisse um caminho, e a gente vê no relato da queda que o homem come do fruto proibido porque ele queria ser igual a Deus, se ele seguisse esse caminho, certamente ele morreria. Então Deus dá 2 caminhos para o homem, fala, se você seguir aqui, você vai ter vida, vida eterna, vida plena, você vai desfrutar de tudo que eu tenho para você, e a gente vai viver eternamente junto, mas se você sair desse caminho e ir para um outro lado, certamente você vai morrer. E é isso que aconteceu, infelizmente. Mas Deus cria o homem nesse momento com aquilo que a gente chama de livre-arbítrio, ou seja, a decisão entre a vida e a morte. Depois do Éden não existe mais livre-arbítrio. É o Deus que vai em direção ao seu povo para resgatá-lo, porque todos estão mortos, destituídos da glória de Deus. E para que o homem tiver vida, não existe o homem escolher ou não escolher Deus, mas é Deus que escolhe o homem. Mas nesse momento, o homem sim tem a escolha entre a vida e a morte. E isso que Deus o colocou. Será que o homem vai confiar e amar a Deus acima de todas as coisas e não vai comer do fruto proibido? Ou será que o homem vai ouvir a serpente, desejar ser como Deus e seguir um caminho diferente? Essa é a grande pergunta, que nós responderemos no próximo capítulo. Mas também Deus, nesse momento, instituiu o casamento. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e corresponda. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque o homem do homem foi tirado. Então Deus tira do homem a costela do homem e faz Adão. Não tira da cabeça nem dos pés, não para ficar sobre o homem, nem debaixo do homem, mas ao lado, para que fosse sua auxiliadora, para que o ajudasse a cumprir a sua missão. E qual que era a missão? Glorificar a Deus. Então o casamento foi instituído para que o homem se tornasse uma só carne com a mulher, e ao se tornar uma só carne com a mulher, ele tem a plenitude daquilo que nós falamos da imagem e semelhança. Então, da mesma maneira que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é 3 em 1, o homem que é homem e a mulher
que se tornam uma só carne, eles se tornam dois em um, e isso faz com que ele se assemelhe cada vez mais ao seu Criador. E por isso que nós falamos que a obra de Deus é uma obra perfeita, mas o casamento foi instituído desde o Éden, porque Deus quer que nós nos relacionemos para que possamos juntos cumprir com a sua missão, e por isso que ele coloca a mulher do lado do homem, para que juntos eles possam glorificar a Deus e cumprir com aquilo que ele deseja. E por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando nós falamos na perspectiva do casamento, nós temos que entender que hoje, segundo as escrituras, tem 3 pontos, e mais um ponto por causa da nossa sociedade que institui o casamento também. Então, o que seria? Primeiramente, a bênção de Deus. Deus os abençoou. Então, a bênção de Deus é um dos pilares do casamento. Para que haja casamento, precisa ter a bênção de Deus. E esse casamento precisa ser abençoado por Deus através da sua palavra ao longo de toda a sua vida. Mas, inicialmente, nós falamos que precisa ter a bênção de Deus, o matrimônio. Então, você realiza uma cerimônia e pede a bênção de Deus. E aí, o ministro da palavra vai abençoá-los e pedir que Deus os abençoe e que vocês se unam nesse sentido. Então, primeiro pilar do casamento é a bênção de Deus. Segundo, deixar pai e mãe. É necessário que o filho saia da casa, que a filha saia da casa e eles se constituem uma família, para que um possa cuidar do outro. Muitos casais não saem da casa ou não, os pais continuam influenciando tanto a vida dos casais que parece que eles não saíram de casa, e isso acaba desfigurando o casamento. Então, por isso que Deus fala, saiam de casa para que vocês possam assumir responsabilidades. Agora vocês têm uma nova família, vocês têm que se responsabilizar pelos seus atos e cuidar um do outro. É lógico, os pais sempre ajudam, estão aos nossos lados, mas a responsabilidade é do marido e cuidar da mulher, e a mulher cuidar do marido. É nessa constituição que Deus coloca. Depois Deus fala, relação sexual, uma só carne, como foi colocado. Quando eles se tornam uma só carne, eles se assemelham ao Criador. E isso tem uma perspectiva espiritual, ou seja, quando nós nos unimos, é o desejo de Deus, é algo que vem do coração de Deus, e por isso que tem que ser, a relação sexual, ela é dentro do casamento, porque é algo que foi instituído para o casamento e para a relação entre os dois. Então, por isso que ele fala, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, o sexo é algo exclusivo do casamento. Primeiro vem o compromisso, depois vem o prazer. Então, o homem se compromete em cuidar da mulher, a mulher se compromete em cuidar do homem, e depois disso eles vão desfrutar daquilo que Deus criou de mais perfeito, que é a relação sexual. E nós também, como igreja presbiteriana, cremos que se você tem a bênção de Deus, se você deixou pai e mãe, se você teve a relação sexual, você também precisa casar perante a lei do seu país, casar no cartório. Isso é de extrema importância, porque nós obedecemos às leis, desde que elas não vão contra os nossos princípios, mas o matrimônio precisa ser registrado no cartório conforme a sua cidade, conforme o seu estado, conforme o seu país. Por isso, bênção de Deus, deixar pai e mãe, relação sexual e casar perante a lei do seu país. Um próximo ponto é como será desenvolvida essa vida relacional com Deus e com o seu cônjuge. Nós temos o primeiro cenário aqui. Nós vemos que homem e mulher, quanto mais distante de Deus eles estão, mais distante entre eles. Então, por isso que nós falamos que a bênção de Deus é no matrimônio, mas ela tem que percorrer todo o nosso casamento. Por isso que nós precisamos orar juntos, orar, buscar a palavra de Deus, porque ela vai direcionar as nossas vidas, vai moldar os nossos corações e vai nos impulsionar para que eu, como homem, possa cuidar da minha mulher e a minha mulher possa me cuidar. Então, é algo contínuo. E se o homem está distante de Deus e se a mulher está distante de Deus, não haverá cuidado mútuo. E não haverá cuidado mútuo porque o homem, quando está distante de Deus, ele é egoísta e ele só pensa nele, só pensa nos seus desejos, nas suas perspectivas. Nós temos o segundo cenário, a mulher está buscando a Deus, está orando,
está ali próximo do Senhor, mas o homem não quer saber de nada, só quer saber de churrasco, futebol e passear, não quer saber de ir na igreja, não quer saber de cuidar dos filhos, segundo as Escrituras. E aí o que vai acontecer? Os dois ainda continuam distantes. Mas agora nós temos o cenário 3, um cenário extremamente importante. Um cenário onde o homem e a mulher eles estão unidos um ao outro, estão próximos de Deus. Você vê a realidade. Então, quando eu estou próximo de Deus, minha esposa está próxima de Deus, nós temos uma vida plena em comunhão. Nós iremos cuidar um do outro conforme o coração e conforme as Escrituras. E esse foi o nosso bate-papo sobre criação. Olha quantas coisas maravilhosas Deus nos deu. Olha quantas coisas boas. Então, que você reflita sobre essa mensagem, que você traga ao seu coração a importância desses dois capítulos, que você leia Gênesis 1 e Gênesis 2, e que possa cada vez aprofundar mais nessa perspectiva. Obrigado por tudo, Deus abençoe muito a sua vida e que juntos possamos louvar e adorar ao nosso Senhor. Um abraço, tchau, tchau.